Pode trazer seu dízimo e sua oferta, querido. Vamos orar, abaixa sua cabeça. Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso espírito nessa manhã. Que o Senhor ministre ao nosso espírito, Senhor. Que a gente consiga subjugar a nossa carne para te ouvir, submeter nossa mente, nossa inteligência a ouvir a tua voz, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Talvez um dos primeiros homens, se não o primeiro homem que a Bíblia mostra que a Bíblia testemunha como alguém que andava com Deus é Jó. Jó é do tempo de Abraão, ele é contemporâneo de Abraão. E talvez uma das dificuldades que a gente tenha, a maior delas, em conseguir se moldar a Deus, é porque a gente já tem um modelo pronto, dentro de nós, do que está certo e do que está errado. E a gente vai em Deus para complementar esse modelo. Só que, quando a gente olha para a vida de Jó, tem algo tão gritante ali para se atentar, do porquê é tão difícil entender a Deus. É difícil entender a Deus porque a misericórdia dele é maior do que aquela que a gente já achava que era o tamanho. É maior do que o tamanho que a gente já imaginava. Quando você começa a entender a idolatria, você começa a descobrir que a misericórdia e a paciência dele é maior até do que a gente pensava. E que a gente não entende quase nada. Quando Deus começa a falar de Jó, Deus fala assim para Satanás. Primeiro que a Bíblia fala que Jó era reto, temente e se desviava do mal. Quando Satanás vem diante dele, de Deus, Deus fala assim: ninguém é na terra semelhante a ele. Sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus fala isso dele. Só que no final do livro de Jó, Jó fala assim: eu não te conheço, eu não te conhecia. Eu tinha ouvido falar a teu respeito. Então, de um homem que nunca tinha visto Deus, que tinha ouvido falar dele, Deus está dizendo, ele se desvia do mal. Ele é reto, ele me teme. Mas ele não me conhece. Então ele ouviu falar a meu respeito. Ele tem uma lista de coisas a meu respeito. Sobre o que pode fazer, o que não pode. Ele tem temor em cima daquilo. Então se está escrito não faça, ele não faz. Ele é temente. Ele se desvia do mal, aquilo que tem a aparência de ser errado. Ele corre. E ao longo da história você vai ver que Jó fazia tudo que era certo. Ele cuidava dos pobres, ele ensinava os outros, ele socorria. Ele fazia tudo aquilo. Deus testificava, é verdade. E no fim Jó fala assim para Deus: eu não te conhecia. Você já parou para pensar que é possível fazer tudo isso e não conhecer a Deus? Viver aqui, correr do mal, usar a Bíblia. O Jó não tinha, mas é como se ele usasse a Bíblia para saber tudo o que disseram a respeito de Deus, porque o que está na Bíblia é o que disseram a respeito de Deus. Pouco tem na Bíblia de Deus falando de si mesmo. Tem Deus falando ao homem e o homem falando sobre Deus. Então o que Jó está dizendo é: eu tinha ouvido muito a teu respeito, eu conhecia tudo isso aqui. Eu ouvi de outras pessoas, dos meus pais, dos meus antepassados, que me passaram a história de quem o Senhor é. E baseado em tudo isso que eu ouvi, eu busco andar reto. Mas eu não te conheço. Agora, no fim da história, Jó fala: agora eu estou te vendo. Agora os meus olhos estão conseguindo ver a luz. Até agora eu era cego, guiado por algumas palavras. Então a primeira coisa, a gente está aberto para falar: talvez eu não conheça Deus. Mas adoro o quê? Adoro o que não conheço. Quando Jesus fala com aquela samaritana, ele fala: vocês adoram o que não conhecem. Ele não está dizendo vocês não adoram, vocês adoram. Adoram o que, mas não conhecem o que adoram. Nunca conheceram o que adoram. Mas adoram. Adoram com dízimos e ofertas, adoram com música, adoram com oração, adoram com tudo. Mas nunca conheceram. Porque um modelo foi passado. Vocês seguem esse modelo, e no caso dos samaritanos, a rejeição e a história deles gerou homens
orgulhosos, ainda que seja um orgulho em função de feridas, mas orgulhosos, que não se dobravam a se misturar com os judeus, porque não eram aceitos, então também não os aceito. Só que como a salvação vinha dos judeus, eles lá e eu aqui. E eu vou adorar o que me foi passado. Jesus está dizendo, vocês não me conhecem. De fato vocês me adoram. De fato vocês adoram. Mas adoram o que não conhecem, nunca conheceram. A idolatria no nosso meio, ela é muito maior do que a gente imagina. Porque a gente chega na igreja, tudo que o diabo precisa e tudo que a gente procura é um modelo pronto para seguir a Jesus. Qual é o nosso modelo pronto? Seu modelo pronto é o culto de domingo. Eu vou no culto de domingo. E quando eu estou com a consciência um pouquinho mais pesada, ou os problemas são um pouco maiores, eu vou também nas orações. E quando está um pouquinho mais pesado ainda, aí eu oferto um pouco mais. Modelos foram passados. Esse é o modelo para se adorar a Deus. E aí Deus vira para você, mas eu te falei isso? Fala, não, eu ouvi falar. Eu ouvi olhando para pessoas, eu ouvi vendo pregações, eu ouvi nos modelos das igrejas. E Deus está dizendo, então você não me conhece. Porque Deus nunca deu esse modelo. Os únicos modelos de culto que Deus deu eram modelos para livrar o povo da morte, não modelo de adoração para se receber o Pai. O modelo do culto do Velho Testamento não era um culto para se receber o Pai. Era um culto para se conservar a vida. Em Hebreus fala, aquilo lá servia para conservar a vida. Romanos fala isso. Mas não tirava o pecado, não permitia que eu habitasse no meio de vocês. Deus não habitava no meio daquele povo. Deus protegia aquele povo como nuvem, entrava na tenda, Moisés ia lá, baixava a cabeça. E Deus fala para Moisés, se eu for no meio de vocês, eu mato vocês. Ou seja, não era um culto para ter Deus no meio deles. Eles não conheceram a Deus no deserto. Deus, em Deuteronômio 8, fala, vocês não conheceram o maná. Nem os seus pais conheceram. Então vocês, debaixo de temor e obediência, estavam guardados. O temor e a obediência te guarda. Mas vocês não conhecem a Deus. Quando foi que Deus deu um modelo de culto para alguém? Nunca. Para todo homem, Deus não chegou para Abraão e falou, me cultue. Comecei pela igreja. Deus chama Abraão. O chamado de Deus para Abraão é o mesmo chamado de Jesus para os discípulos, é o mesmo chamado de sempre. Vamos andar comigo? Mas que dia que tem culto? Esquece, vamos andar comigo? Eu quero que você me conheça. Esquece o modelo do culto. Você precisa me conhecer. E no me conhecer não tem um caminho exato. Porque eu vou me revelar na medida da tua necessidade e na medida em que você entra nos caminhos aos quais eu me revelo. Então Jó não conhecia Deus porque Jó andava nos caminhos que foi passado pelos pais dele. Ele copiava aqueles modelos. Se a Bíblia está falando isso de Jó, não te conheço. Se a Bíblia fala isso da nação de Israel, nos tempos de Elias, Elias tem que virar para aquele povo e falar, vocês têm que decidir quem vocês vão adorar. Ou Deus ou Baal. Porque eles não sabiam mais quem estava adorando, estava tudo misturado. Se a Bíblia fala isso desses homens todos, quem é que te garante, me garante, que você tem adorado, que você conhece o Deus que você adora? Que você não tem adorado uma imagem que foi criada na tua cabeça a respeito de Deus. Que foi juntando pedaços. O que eu ouvi quando eu era criança, juntou um pouco. O pastor que eu tive, o outro que eu gosto de ouvir do outro lado, o pastor que está hoje na igreja que eu estou. E vai juntando e vai formando um Frankenstein. E eu adoro esse aí. E as consequências da vida, umas pancadas que eu tomei, uns tombos, vão formando essa imagem de Deus. Porque esse é o problema. Caim, quando forma a imagem a respeito de Deus, ela é formada baseada no tombo do pai dele. O tombo do pai de Caim foi, eu errei e agora a terra é dura. E a tua herança, Caim, é lavrar a terra dura. Você é lavrador, você é o primogênito, porção dobrada do meu trabalho. Pronto, a imagem de Deus foi formada em Caim. Ele não conhecia Deus, ele conhecia
uma história que foi passada a ele, que faz com que ele se mate de trabalhar, coloque aquela oferta lá em cima, porque disseram que tem que pôr. Ele não conhece a Deus. Ele não conhece que Deus não quer o sacrifício, que Deus quer o coração dele. Ele não conhece porque ele recebeu essa imagem. Então ele entrega. Quando Deus rejeita, ele fala: você está de brincadeira comigo? Porque nunca conheceu a Deus. Então pode ser que o Deus que você adore também é formado por tombo dos seus pais, por buracos que você entrou, que não eram os caminhos de Deus, mas que gerou feridas, consequências e que você botou na conta da forma de Deus. Deus tem essa forma. Deus corrige nesse nível, e você nem sabe que não foi Deus, foi o diabo aquele dia. Mas para você, Deus estava ali. E pronto, nós adoramos o que não conhecemos. Mesmo reunidos. Está cada um adorando uma coisa diferente. Porque o Senhor nunca deu a forma dele para ninguém. Deus nunca deu a forma. Ele deu uma imagem para todo mundo e falou assim: agora, vocês vão ter que pegar essa imagem e subjugar e matar ela, para que a imagem que está dentro de vocês, que é a minha, possa ser maior do que a forma que foi dada a vocês. Então, quando você recebe o Espírito Santo, é o Senhor falando assim: eu vou pegar a minha semente, a minha imagem, vou colocar dentro de você. Está aí, ó, receba. Já está aí dentro. Mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque a forma do lado de fora ainda é do velho. Conforme você começar a andar comigo, eu vou começar a quebrar essa forma e tirando os pedaços dela, até que aquela imagem que está dentro ganhe vida e venha para fora. Por isso que o primeiro mandamento para o homem depois que ele é criado é: frutificai. Faça com que a essência que está dentro venha para fora e os outros vejam quem é Deus. Então, qual é o primeiro sintoma de que eu conheço a Deus? Frutificação. E depois, multiplicação. O que realmente eu estou adorando é Deus, porque o que frutifica é Ele. Quando eu não frutifico, é sinal de que eu não conheço a Deus ainda. A imagem que Ele colocou, e Ele colocou em você, se você o recebeu, o confessou, Ele pôs. Ele já colocou aí dentro. Mas o que está saindo para fora não é aquilo ainda. Ainda é um Deus desconhecido. Paulo fala isso. Quando Paulo e Apolo estão numa cidade, que eu não lembro qual é, o Caio vai saber qual é, e eles estão lá e tinha uma estátua para um Deus desconhecido. Eles adoravam um Deus que eles não conheciam. Pô, vocês não sabem quem ele é. E aí Paulo começa a contar quem era aquele Deus para eles. O fato de Deus falar com a gente, e por que nos confunde a misericórdia de Deus? Porque Ele fala com idólatras. Ele tem profetas idólatras. Paulo olha, vem aquela luz, ele ouve: quem és tu? Jesus já falou assim com você? O sol batendo: quem és tu? Sou eu que tu persegues. Mas quem é? E Jesus fala, ouvindo a voz. Ele nunca falou assim comigo. Ele falou com um homem que não conhecia ele. A primeira palavra de Paulo para quem é você? A primeira palavra de Paulo para Jesus vindo falar com ele: quem é você? Eu não te conheço. O fato de Deus falar comigo, com você, não quer dizer que nós os conheçamos. Quer dizer que Ele fala com idólatras. Com homens que adoram deuses que receberam a informação. E Ele fala. A gente lê a Bíblia já com base no culto da igreja. Então, quando a Bíblia fala assim, Gênesis 12, Deus vai lá e fala: Abraão. Você imagina, Abraão crente. O único crente da casa. Abraão não era crente. Abraão morava numa casa de idolatria. Fala da história de Abraão antes disso. Não existe a história de Abraão antes disso. Abraão era filho de um idólatra que ia reproduzir toda a idolatria. Então esquece o Abraão crente, o Abraão homem de Deus, um idólatra cheio de estátuas dentro de casa, e Deus fala assim: olha, eu queria começar um negócio em você. Teu pai não me conhece. Os terafins que vocês fazem, os ídolos do lar, os ídolos que reproduzem os modelos dos seus pais e dos antepassados, aqueles ídolos que garantem a herança do filho,
Sabe os terafins? Eles garantem que o filho vai ter porção dobrada. Você pode estar carregando terafim na tua casa e por isso a tua luta é maior do que a do teu pai e da tua mãe. Você carrega o dobro de maldição, o dobro de idolatria do que teu pai e tua mãe. Você levou os terafins. Deus vira para um homem que era o dono dos terafins, o filho mais velho, e fala para ele: vamos começar outra coisa? Vocês não me conhecem. Abraão, teu pai não me conhece. Porque o tal do Nimrod falou: eu quero criar um caminho diferente de Deus. Aí ele olhou para Noé e falou: como é que é lá? Ah, fez um altar. Quando lá Deus salvou, fez um altar. Deus manda água. A gente faz uma torre para fugir da água. Vamos ter nosso altar também. Tem que botar coisa no altar? Tem. Então a gente bota coisa no altar. Pronto, criou-se a religião. Nimrod não conhecia Deus. Ele ouviu falar que o avô dele fazia um negócio assim para Deus lá e pronto, estamos fazendo. E até hoje estamos fazendo. Até hoje estamos entregando dízimo e Deus lá em Malaquias, Deus fala: vocês não me honram. Mas a gente está dando dízimo. Quem falou isso para vocês? Quem foi que disse para vocês que eu preciso dar 10% de vocês? É mentira. Eu não preciso. O que eu quis dizer com aquilo é que se vocês me amassem, vocês iam amar os pobres que estão do lado. É que para você saber que o meu amor está dentro de você, é porque você não consegue ver ninguém passando isso. É isso que eu disse. Contaram uma história, então vocês não me conhecem, vocês conhecem uma história. E estão adorando essa história. O que é adorar na Bíblia? Se prostrar. Vocês estão se curvando diante da história que foi contada. Então Abraão era um idólatra. Vamos andar comigo, Abraão. Não é Abraão está aqui, se converte, a igreja está aqui agora e comece a ser crente, Abraão. Não. Vamos andar comigo, Abraão, mas você está disposto a abrir mão da história da casa da tua família, Abraão? Você está disposto a ir para onde eu mandar sem perguntar se lá tem comida ou não? Sai para onde? Para onde você quiser e vira as costas. É bonita a história, mas imagina. Imagina hoje Deus falar assim: Caio, sai dessa igreja, sai dessa cidade. Para onde, Deus? Deus nem responde, Deus nem fala para onde você quiser. Sai dessa cidade. Você sai. Você pega a tua família, com malas, com tudo, e sai, a pé. Ou que seja em carro, vai para facilitar. E sai, pega a estrada, a hora que chega em Vinhedo ali, você fala: tá bom, Deus? Deus não fala nada. E você vai andando com o carro, cheio de criança, cheio de mala, e para em algum lugar. Você faz isso? Você vai pedir confirmação para o pastor? É nisso que Abraão começa a manifestar. Por isso que Abraão, sem saber, quando ele chega numa terra, ele fala: acho que já está bom. Ele decide parar naquele lugar, ele faz um altar para Deus e Deus vem falar com ele de novo. Naquele altar ele estava sacrificando aquilo que Deus queria, que era o quê? Sair da tua casa. Então quando ele chega naquele altar, ele sacrifica a Deus. Porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Quando Ele obedece, Ele está entregando a Deus. Sair, está aqui o que o Senhor queria. Queima no altar um bezerro ali, alguma coisa. Ele começa a conhecer a Deus. Porque quando ele faz aquele altar, Deus vem falar com ele. Deus se revela no caminho. Deus não chega lá em Abraão e fala: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou aquele Deus tal, eu sou assim. Não. Quer me conhecer? Quero. Vamos andar comigo? Jesus para os discípulos: deixa tudo aí, vamos andar junto. Mas e o culto? Não, esquece tudo isso. Jesus não fazia culto com os apóstolos, fazia? Vamos parar e fazer um culto? Teve alguma parábola em culto? Não, era tudo batendo papo, conversando. E quem é que conheceu Jesus? Quem andava com Jesus, não quem lia a Bíblia de Jesus. Andava onde? Onde ele ia. Ele ia para longe, ele ia para perto, ele ia para lugares que os discípulos tinham que largar a família, com filho, com tudo. Onde ele ia, os discípulos iam conhecer ele. Eles conheciam Jesus quando Jesus mandava eles entrar no barco. Eles só descobrem que Jesus tem poder para mandar o barco se calar, porque eles entram no meio de uma tempestade com Jesus. Se eles não iam descobrir que Jesus tinha poder. Que eles falam: nossa, quem é esse que até o mar obedece? Ele fala: vocês descobriram isso porque estavam dispostos a entrar no mar agitado comigo.
Porque isso é conhecer Jesus. Você conhece Jesus porque se dispõe a sendo idólatra, e Jesus não tem problema de convidar os idólatras para andar com ele. O que você precisa entender é que se você ainda continua vivendo na idolatria, idolatria é o meu modelo, você não está andando com ele. Está o adorando, mas sem conhecê-lo. E sem conhecê-lo, ele não. E conhecer na Bíblia, a palavra conhecer, iada, é a mesma palavra relação sexual. Conhecê-lo é se misturar com ele, se deitar com ele, é intimidade com ele. Não é saber a respeito. Isso é outra palavra. Então, quando é que eu sei que eu estou conhecendo a ele? Aquilo que está aqui dentro, que teoricamente é ele, e não o tal do ídolo, está começando a gerar frutos. E as pessoas estão olhando para mim e falando, você se parece com ele. Você se parece com ele. Pronto, a imagem que ele pôs lá dentro começou a sobrepujar a forma. E aí o fruto começa a vir para fora. E aí as pessoas que estão ao redor comem desse fruto e começam a se parecer. Quem come do meu pão, quem come do meu corpo, tem parte comigo. Quando você toma da ceia, você se faz um comigo. Quando você se deita com teu marido, você se faz uma só carne com ele. É quando começa a se provar, e é assim que se multiplica. A terra se abre, recebe a semente que cai da árvore, a terra se fecha, gera tudo ali dentro. Um homem e mulher gerando filho, a terra multiplicando a natureza, a árvore soltando sementes. Como é que eu sei que eu conheci a Deus e que eu conheço? Frutificação. Ou eu posso estar adorando sem conhecer. E a primeira coisa é conseguir falar para Deus, Deus, prazer. Meu nome é Jean, eu não te conheço. Eu estou adorando há tanto tempo. Eu sou como Jó, eu temo ao Senhor, eu obedeço os mandamentos que me são passados, mas eu não te conheço. E Deus fala, isso é o que eu preciso. Você esteja disposto a abrir mão dos terafins da casa de seus pais. Abrir mão dos ídolos que foram criados ao longo da tua vida sobre um modelo de adoração. Como Deus é. Porque para cada um de nós ele vai se mostrar de um jeito totalmente diferente. E não porque é multiforme graça, não é disso que eu estou falando. É porque ele precisa quebrar modelos diferentes em cada um de nós. Nós temos dificuldade em ceder a Deus em áreas diferentes, e é por isso que a revelação do Senhor vai ser diferente para cada um de nós. Porque a dificuldade que a gente tem de conhecê-lo está em áreas diferentes. Deus não se revela por aulas. E quando eu falo para vocês sobre anotar o que está sendo pregado, eu não estou falando literalmente. Anote mesmo, escreva. O que eu estou dizendo é, o pão que é dado aqui, nas aulas que a gente faz de sexta-feira, e que eu falo, leiam de novo, estudem mais, aquilo ali não revela a Deus. Aquilo ali é pão. Coma o pão. Isso aqui, ó, não é pão. Mas isso aqui é resultado do pão que eu comi. Isso aqui não é carne, mas é resultado da carne que eu comi. A forma que vocês estão vendo é resultado do que eu comi, mas não é o que eu comi. A idolatria tenta colocar na forma aquilo que está escrito. Então aqui está escrito do tamanho da roupa, a idolatria tenta medir, lê aqui e fala esse tamanho. Não falarás o nome de Deus em vão. Não pode falar Deus, não pode falar Deus. Ai meu Deus do céu, não pode. Porque a idolatria tenta pegar o pão e se vestir de pão. Pegar o pão e fazer roupa com o pão. Deus fala não, coma o pão. E deixa que o corpo que você não controla gere formas em lugares que você não tem controle. Não é assim que o teu corpo faz? Você come um pedaço de pão, você não decide que o pão vai gerar bíceps ou que ele vai gerar músculo no pescoço. Você não escolhe isso, você só come. E o corpo se encarrega de distribuir, de metabolizar, de jogar fora. Quando você come um fruto, o teu corpo é que decide o que é nutriente e o que é lixo. Não é você.
Então o primeiro problema é eu pegar aquilo e falar, não, dá um pedaço de pão na tua mão. Você pega e fala, não, isso aqui engorda, isso aqui eu não quero, pastor. Essa parte aqui, não, eu não gosto dessa parte. Pronto, você decide qual é a parte do pão que é proveitosa. Deus fala, coma ele inteiro. E deixa dentro de você o meu espírito definir o que é aproveitável, o que não é aproveitável, o que vai gerar o que quer que seja dentro de você. Porque senão você está usando o teu ídolo e tentando pegar o pão que está sendo dado para gerar a forma. Aí você pega esse pedaço e fala, essa palavra que foi dada aqui, ó, ela serve para essa área. Aí você põe aqui, essa aqui para essa área. E Deus fala, você está montando o seu ídolo. Ídolos não são assim? Jeová Rafa, o Deus que cura. Existe a Nossa Senhora das Dores. Um ídolo que é Jeová Rafa. Ele cuida de dores. Existe um ídolo que cuida da parte financeira. Existe um ídolo para cada coisa. Porque é pegar isso aqui e não comer. Mas pegar isso aqui para formar a Deus. Então nós estamos dando forma a Deus. O nome disso é idolatria. Mas Deus continua visitando a igreja dos idólatras. Enviando profetas em meio aos idólatras. Curando os idólatras. Como ele zelava pela casa de Jó. Fala, eu sei da sua intenção, Jó. É isso que Deus está dizendo, eu conheço a tua intenção. Eu sei que você está tentando fazer o certo. Mas você não me conhece. E a primeira coisa é a gente aceitar isso da parte de Deus. Entender que o Senhor é caminho. Que Jesus se apresenta como caminho ao Pai. Deus nunca teve intenção de ser Deus de ninguém. Deus nunca disse para Adão, eu sou teu Deus. Deus nunca pediu culto para Adão. No Éden não tinha culto. Deus mudou então, depois que Adão caiu, para você ter culto? Não, Deus não mudou, ele é o mesmo do Éden. Ele continuou querendo a mesma coisa. O culto de Adão era, à tarde, você está sentado comigo ali. O culto de Adão era, Adão, o que você quer saber sobre mim? Pergunta, estou aqui, a gente conversa. Esse era o culto de Adão. Adão escolheu a Bíblia. Comeu uma árvore que tinha tudo escrito. Come esse fruto, você vai conhecer a Bíblia de capa a capa. O que pode, o que não pode. Está tudo escrito ali. Por isso que a primeira coisa que ele faz, eu tenho que fazer roupa agora. Eu tenho que usar desse conhecimento e colocar ele em cima de mim para poder chegar na frente de Deus. E Jesus vem e fala, eu sou caminho para o Pai, não para Deus. Jesus não é o caminho até Deus. Jesus é caminho para o Pai. Os judeus já tinham leis para levar eles a Deus. Eles já tinham um Deus, eles não tinham um Pai. Então Jesus vem e fala, eu sou o Pai. Vocês comerem do pão, vocês vão chegar ao Pai. Eu sou o único caminho até o Pai. O pão. Davi, de um jeito ou de outro, entende isso. Quando ele fala de Deus, ele fala, o Senhor é o meu pastor. E ele faz o que, o meu pastor? Ele me leva para comer. A pastos verdejantes. Ele me conduz para comer. É isso que ele faz. É isso que a igreja faz. Pegar e levar vocês para comer uma coisa. Colocar comida na mesa. Falar, comam. Comam, porque quando vocês comerem, o Espírito Santo vai entrar aí. O problema é que no modelo idólatra, o que é colocado na mesa, eu começo a ver o que é gostoso, baseado no paladar que eu tenho da minha casa, e pego aquilo e começo a colocar em cima de mim. E começo a entrar em crise, porque eu não frutifico. E eu estou com tudo em cima de mim, está tudo aqui, estou vestido de todas as coisas, porque eu não frutifico. Você não comeu. Ele nunca mandou você vestir. Ele mandou você comer. Mas a minha primeira preocupação quando a comida é servida é analisar no que aquela comida vai gerar em mim. O que aquela comida vai saciar e vai resolver aqui dentro. Essa comida não tem nada a ver comigo, ela não resolve o meu problema. Qual é a próxima? Qual é a próxima? No YouTube, onde é que estão as palavras? Por isso que está cheio de pregador no YouTube, para todo gosto, para todo tipo. Idolatria. Cada um buscando a palavra que sacia o seu modelo. Igreja de todo tipo, idolatria, porque cada uma pregando o que sacia um grupo de pessoas. Porque as pessoas querem se vestir da palavra e não comer a palavra.
O problema é que se o pão não entrar e não amargar aqui dentro, ele não gera nada. Ele não gera carne, ele vem para a cabeça. Gera só informação e não transforma nada. O próprio Deus fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. O que Deus está falando? A palavra provai ali no original é saborear. Deus está dizendo assim para aquele povo: Deus é bom? Sim. Fala, não. Você só pode dizer que eu sou bom se você experimentar. Então ele está falando assim: não ouça, experimente e comprove e veja que eu sou bom, mas experimente disso. Experimente e veja que eu sou justo. Experimente, prove que eu sou fiel e não deixe faltar provisão. Experimente, prove que eu não quero te matar quando eu te corrijo. Experimente isso e veja isso. Porque senão, como Jó, você vai estar o tempo todo dizendo: eu ouvi falar que Deus é fiel. Eu ouvi falar que Ele cuida, mas se eu não tiver minha caderneta de poupança, eu vou ouvir falar. Então, a hora que a crise vem sobre Jó, ele começa a brigar com Deus. Fala: cadê? Cadê? Porque eu estou vestido, eu sei que eu estou tudo certo. Como é que está fazendo isso comigo? Você nunca me conheceu. Você nunca experimentou da fidelidade. Você falava da minha fidelidade para os outros, Jó. Você nunca conheceu minha fidelidade. Você prega da minha obediência para os outros. Você nunca foi obediente. Você prega da minha bondade. Você nunca provou da minha bondade. Então você não pode ver daquilo que você não provou. Para ver, você tem que comer. Porque senão você vai entrar e sair da igreja, ouvir o pastor pregando, descartar algumas coisas e falar: está na conta, o pastor é novo, o pastor é bobo, o pastor não me conhece, o pastor não sabe muito bem, mas Deus conhece meu interior, então essa parte hoje é para mim. Essa mensagem hoje não foi para mim. E você vive de um Deus que você ouviu falar. Não conhece. Porque para eu conhecer todas as coisas a respeito de Deus, todas as suas naturezas, tem que ser provado. Deus não chega para o povo dizendo: senta aqui. Deus tira o povo do Egito: senta aqui. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Deus não faz isso. Eu queria ler algumas palavras com vocês. Gênesis 17. Querido, toda revelação de Deus, revelação não é, e esse é o problema dessa modinha da revelação. Revelação não é algo que é contado, que é surpreendente na Bíblia. Isso foi revelação para quem recebeu. Para você é uma curiosidade. Para você é um uau, como eu não consegui ler isso. Mas é só informação. Quando eu descobri Deus como Pai, escrevi um livro sobre isso, para mim aquilo foi uma revelação. Em mim, aquele que foi enfiado lá dentro se revelou. Como fruto disso, antes de falar sobre Pai, eu me tornei Pai. Deus está revelado como Pai em mim. Isso é revelação. Para você é só uma informação que entrou no teu ouvido e que não vai ser uma revelação se você não comer disso e permitir que esse pão amargo entre e se revele dentro de você, que essa semente seja engolida por essa terra e guarde e proteja e regue, e aí se torna revelado em você. Senão é só informação. É revelação só para mim. Por isso que são lindos as fotinhas de Facebook, de rede social, com frasezinhas, para todo mundo: uau, uau, uau. Pode ter sido uma revelação em quem escreveu. Para os outros é só informação. Para gerar mais idolatria. Para se vestir daquilo. E não muda nada em ninguém. Porque é de dentro para fora. Na velha aliança era de fora para dentro. Um sacerdote que se vestia para ser aceito na presença do Senhor dentro do tabernáculo. Agora não. Agora o homem que se despe, come o pão e de dentro para fora aquilo começa a vir. A revelação de Deus, ela sempre vai se dar porque eu estou andando com Ele. E eu me deparo num lugar e descubro esse Deus. Abraão já estava andando com Deus há muitos e muitos e muitos anos.
Abraão faz o filho em Agar. 13 anos depois, Deus vem falar com ele. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe para quem era essa palavra? Deus se revelando. Deus está dizendo assim: eu sou El Shaddai. Todo mundo canta por aí e diz: Deus é El Shaddai, Deus é El Shaddai, Deus é El Shaddai. Porque ouviram falar que Deus disse isso para Abraão. Mas Deus não disse isso para ele. E na continuação do texto, Deus está se revelando. Por que Deus está falando isso? Deus não está falando isso para ter um título. Durante o capítulo todo, Deus está falando assim: eu sou todo poderoso. Aquilo que eu disse a teu respeito, eu vou fazer. Ela vai ter um filho. Essa revelação de que eu sou poderoso para gerar um filho numa mulher de 90 anos, e num homem que já não tem mais vigor para fazer filho, ela se dá por causa de um homem que está há 25 anos peregrinando no deserto. Um homem que resolveu andar comigo por 25 anos, agora tem a revelação de um Deus que faz filho numa mulher estéril. Você entende que porque você comeu o meu caminho, Abraão, comeu um pão amargo, agora você recebe a revelação de que eu sou poderoso para fazer filho no mistério? Isso é o resultado, a revelação de quem eu sou, é resultado do caminho. Não é um título. Todo mundo pode dizer Deus é El Shaddai, mas quando o filho está doente, entra em desespero, crise e paga o que for para o filho lhe dar. Porque Deus El Shaddai não foi revelação, foi uma informação. Abraão sim. Então Abraão, quando entrega aquele menino em cima do monte, ele fala assim, e lá em Hebreus fala, Abraão cria que Deus era poderoso para tirar da cinza, porque Abraão conhecia o Deus poderoso. O Deus que revelou para mim é El Shaddai. Eu comi do El Shaddai. Ele tem poder, ele é poderoso. Ele é El Shaddai para fazer das cinzas um menino. Eu provei do El Shaddai. É isso que Abraão está dizendo. Ninguém me contou que ele é El Shaddai. Provai e vede que ele é El Shaddai, desde que eu me submeta ao caminho do El Shaddai. Senão é só informação. Que na hora que é provada diante dos homens, e é a hora de um fruto vir para fora, para os outros provarem que ele é poderoso, não tem fruto para vir, porque eu nunca comi. É sempre resposta do caminho, a revelação do Senhor. Avança a tua Bíblia. Verso 15. Desculpa, é Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar, e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, ou Jeová Nissi. O que acontece antes disso? O povo sai com sede, Amaleque vem atacar o povo. O primeiro ataque que esse povo sofre enquanto está andando com Deus. Esse povo até então era escravo. Saiu, Deus abriu o mar, eles não precisaram enfrentar a guerra. Deus deu um escape da guerra com os egípcios. Pela primeira vez, um bando de escravo tem que enfrentar uma guerra. Deus fala para Moisés: sobe no monte, levanta o cajado, o povo vai vencer. Vocês conhecem a história. O cajado no alto, o povo ganha a batalha. Confia em mim. Moisés vai lá, levanta as mãos, os dois homens seguram os braços deles, eles ganham a guerra. O que era ser a minha bandeira no conceito deles? A bandeira, cada nação carregava uma bandeira à frente do exército. Aquela bandeira representava o poder daquela nação, o poder de guerra daquela nação. Esse povo se submete a uma batalha que eles não tinham condições de vencer, baseado na palavra do Senhor. Quando eles vencem aquela guerra, Moisés fala assim: o Senhor é a nossa bandeira. Ele é que está à frente do nosso exército. E nós só conhecemos Ele como quem vai à frente do nosso exército. Ele só se revelou que vai à frente do nosso exército porque eu aceitei uma guerra louca, que o homem fica com a mão para o alto para a gente poder ganhar. Eu aceitei essa guerra e eu conheci Jeová Nissi. Porque senão eu teria ouvido falar do Deus que vence as guerras. Agora nós conhecemos. Esse Deus faz a gente vencer guerra. Êxodo ainda, volta para o capítulo 15, verso 26.
E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Deus Rafá. Vocês vão provar do Deus Rafá. A revelação do Senhor, ela sempre vem. Todas as vezes em que Deus vai se revelando sobre o povo, é no caminho que o povo está andando com Deus. E não uma informação que foi passada ou contada pelos outros. Essa não tem autoridade alguma. O problema é que, e você vai ver Jeová Jirê, um monte de gente fazendo campanha, Jeová Jirê, dá uma oferta, Jeová Jirê, Jeová provê. Querido, o homem que provou, Deus não disse eu sou Jeová Jirê. Abraão falou, Jeová Jirê, porque eu estava aqui para matar meu filho, e ele proveu um cordeiro aqui do lado, Jeová Jirê. Abraão podia escrever um livro, Jeová Jirê. Abraão podia sentar com os outros e falar, vou te falar de Jeová Jirê. E aquilo ia frutificar e gerar vida nos outros. Fala, eu provei do Jeová Jirê, só que eu só provei depois que eu coloquei o meu no altar. Sem colocar o meu, eu não ia descobrir que ele é provedor. Por isso que na tua casa você pode estar vivendo o Jeová Jirê, mas está faltando. Você colocou o teu? Porque o Jeová Jirê é uma resposta. Ele não vem antes. Ele vem como revelação de algo que foi comido por Abraão. O que foi comido é pega o teu filho e bota no altar. O teu filho, o teu único filho, é aquele que você ama. Que é para espizinhar mesmo. E ele não disse, se você colocar, você vai conhecer Jeová Jirê. Se você ofertar e dizimar, você vai receber de volta. Não é isso, isso não é revelação. Isso é mandamento, isso é lei, Deus cumpre mesmo. Ah, mas ele fala que vai retribuir se eu der, sim, mas isso não é revelação dele. Isso é cumprimento, é fidelidade de lei. Mas você vai me conhecer quando você estiver fazendo isso, não porque está escrito. Quando você entender o que você está fazendo, fizer porque eu pedi, e não porque faz sentido. Aí você vai conhecer Jeová Jirê e vai poder falar para os outros Jeová Jirê. Se não, você vai fazer, querido. Mas quando não tiver, você vai amaldiçoar a Deus. Porque está escrito que você é Jirê, mas você não está girando nada. Cadê você agora? Você não conheceu, você ouviu falar que ele era Jirê. Te falaram isso. Isso não foi uma revelação em você. É a revelação que gera essa natureza em mim. Todos os nomes de Deus são manifestação da revelação dele em alguém ou para alguém. Não são informação bíblica. Isso é verbo se fez carne. Isso é o verbo se fez carne. Aquilo que foi dito a respeito de Deus agora está na vida de alguém. Não é isso que falam de Jesus? E o verbo se fez carne. O verbo já tinha se feito carne outras vezes na Bíblia. O Jeová Jirê tinha se feito carne em Abraão. Abraão testemunhava e pregava. Jeová provê, pode provar que ele dá sim. Eu sou prova disso, está na minha carne. Isaac, se fosse visitar as igrejas, ia testemunhar. Eu sou prova de Jeová Jirê. Minha vida estava sendo entregue, Deus deu um cordeiro no lugar. Jeová Jirê. Eu estou aqui. O verbo, a palavra, que dizem que ele é provedor, está aqui, ó, andando na frente de vocês. Cristo é todo o verbo encarnado. Ele é toda a manifestação do Pai encarnada. A única palavra que tem poder sobre a terra é a palavra encarnada, querido. Por isso que toda profecia a teu respeito não é uma dívida de Deus para fazer cumprir. É uma palavra que ele está dizendo, faça ela acontecer. Encarne essa palavra. Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Encarne essa palavra. Ande nessa palavra. Mas até lá, meu filho, tem 25 anos aí que você nem imagina o que tem pela frente. Mas se você não for o primeiro a comer ela, você não tem como multiplicá-la. E o que você está fazendo? Você está vivendo ídolos.
Jesus é o caminho para o Pai e não para a bênção de Deus. Jesus é caminho para que o Pai se revele em mim e não para que as bênçãos do Senhor aconteçam. Você quer que as bênçãos do Senhor aconteçam? Obedeça esse livro aqui. Quem cuida do pobre não vai ser desamparado, vai ser visitado na hora da sua aflição. Está escrito aqui. Eu estava falando com uma pessoa ontem, falei, está faltando comida na tua casa? Faltou alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque o justo não mendiga o pão. O que é o justo? É quem cumpre o que está escrito aqui. Ah, mas não está sendo agradável, minha vida não muda, não. É outra história. Mas você quer falar da Bíblia e tal? O justo não mendiga o pão. Você mendigou ou não? Então está na palavra. Agora, essa manifestação de glória que você está falando, sobre o que Deus falou das promessas, isso é outra coisa, isso é comer do pão. Isso o verbo tem que se fazer carne. Isso aquilo tudo que foi dito a teu respeito e dito a você ao longo do caminho, você tem que comer aquilo tudo. Aí de você vão fluir rios de águas vivas. Aí vai sair de você. Porque por enquanto você continua passando sede, tem que correr lá no poço, pega um pouco d'água e volta para casa. E trabalha, e cansa. Toda a corrupção da imagem de Deus começa em Nimrod. Quem é Deus até então? Quem é Deus? Histórias contadas por Noé e pelos filhos de Noé e pelas noras. Quem é Deus? Deus é isso, é isso, é isso. Ele fez isso até agora, ele fez aquilo. Tinha o Adão, tinha todas as histórias contadas. Noé faz um altar a Deus, ele não estabelece um culto, um modelo do culto. Ele faz um altar ali, quero dar algo para Deus. Eu estou feliz com Deus, quero dar algo para Deus. Esse é Deus. Só que Noé tinha um propósito sobre a vida, manifestar o Pai. Mostra o Pai para os outros, porque o propósito da tua vida é gerar filhos, multiplicar. Isso é propósito. Então mostre o Pai para eles, mostra o Pai. Quando Noé corrompe aquilo, amaldiçoa um filho, ele abre uma brecha perigosa para a criação dos ídolos. Toda a criação de ídolo vem da corrupção da paternidade, toda ela. Porque Noé tinha um modelo de pai, que era Deus, embora ele não soubesse, talvez. Mas o modelo que ele tinha de pai. O propósito é, replique o pai. Como? Gerando filhos. E aí você vai ter um filho que vai parecer com o pai, o outro que vai parecer com o pai. E quando você vê, Deus está sendo passado lá na frente. Isso é o que Deus disse para Noé. Quando ele tira um filho de casa e fala, você não é mais filho. E ele não fala isso para Cão, ele fala, os teus filhos vão ser escravos, não você. Cão não é escravo. Tua descendência será escrava. Os descendentes de Cão são escravos. Quando ele faz aquilo, a descendência de Cão olha e fala, eu não tenho pai. Eu não tenho modelo de Deus. Como é Deus? Eu não sei. Ele busca todas as referências que ele consegue de Noé. A história veio água, altar, enfim, tal. Vamos fazer para a gente aqui agora. E de acordo com a minha personalidade, com os terafins que eu carrego, que o meu pai deixou, por isso que não foi o filho de Cão, foi o neto. Porque o filho de Cão criou o modelo de corrupção, que o neto foi e institucionalizou. Porque quando o filho de Cão, quando olhava para trás, ele tinha Cão como modelo. O Cão ainda vivia na casa de Noé, se relacionava com Noé, ele estava em casa. O filho olhava para o pai, mas o filho mesmo não tinha mais isso, ele já era um escravo, condenado à escravidão. Quando vem Nimrod, ele olha para trás, ele tem um escravo diante dele, que está buscando ser livre, está buscando acessar, só que esse aqui não tem acesso ao pai. Cão tinha acesso ao pai. É Cuxi, o pai de Nimrod. Cuxi, quando olhava para trás, não tinha acesso ao pai, ele era escravo. Esse aqui já era escravo. Então, quando esse aqui olha, ele fala, vamos fazer alguma coisa. Baseado no modelo que eu tenho, eu vou construir diferente. E vou me utilizar de todas as informações que eu tenho a respeito de Deus. Deus, quem é Deus? É o Pai. O Pai que me amaldiçoou. E eu vou construir aqui. Ele começa a construir. E eles acham que estão adorando a Deus. O mesmo Baal da época de Josafá, eles acham que estão adorando a Deus. Você entende que você pode estar na igreja achando que está adorando a Deus, mas não é Deus, porque você nem conhece Deus. Então você está dando coisa para Deus que Deus não quer e Ele não pediu. E é difícil você admitir isso, porque quando a gente fala de ídolos, a gente já pensa em Nossa Senhora. Mas isso pode estar acontecendo dentro da igreja. E está acontecendo, e muito dentro das igrejas. Porque quando eu não conheço a Deus, como é que eu sei que estou adorando a Deus?
porque ele está falando comigo. Ele fala com o idólatra. Ele fala porque ele está tentando chamar. Ele fala porque ele quer salvar. Ele falava com Judas, ele falava com todo mundo. A quebra da paternidade, ela abre a criação de modelos de Deus. Referenciar quem é ele. Ele é de um jeito que normalmente sacia quem eu sou. Porque Deus é bom. Você provou da bondade? Não, mas me disseram que ele é bom. Então, como ele é bom, ele não quer me machucar, ele não quer me ferir. Ele quer me abraçar, ele quer me pegar no colo. Isso vai se traduzir numa série de comportamentos em que eu acho que estou adorando a Deus. Eu não estou adorando a Deus. Eu não conheço a Deus. Eu conheço um modelo que foi criado. E eu começo a oferecer sacrifícios baseados no altar de Noé. Eu sento aí na igreja, eu olho para o altar. E eu vejo o modelo do pastor. O pastor fala chu. O pastor não lê a Bíblia do jeito que meu pastor antigo lia, ele lê diferente. Aqui é mais solta a coisa, aqui entendi, esse é o modelo agora, esse é o modelo, e eu vou e fico muito bom no modelo, muito bom no modelo. Eu não conheço a Deus, eu só estou me apossando de uma nova informação e tentando copiar aquela informação e repetir aquela informação. É outro ídolo. Continuo sem conhecer o Deus dos meus pais. O Deus dos meus pais é o Deus do meu pai, mas não é o meu. Entende por que Jacó fala com Deus? Jacó fala assim: eu estou indo para um caminho. Se o Senhor for comigo nesse caminho, eu vou te conhecer, o Senhor vai ser meu Deus. Ele não está dizendo para Deus: revela para mim, vem cá, você tem que ser o Deus. Você não é meu Deus, vamos andar junto. Ele está fazendo a proposta para Deus agora. Vem comigo. Se o Senhor for comigo, o Senhor vai ser meu Deus. Eu vou te conhecer como Deus. O problema é que a maioria está convidando Deus para andar nos seus próprios caminhos. E Ele vai. Ele vai por proteção, Ele vai para te acompanhar, Ele vai para cuidar. Ele não deixa o diabo te pegar. E o ápice, a manifestação da idolatria dentro da igreja, é a igreja agora se utilizando de parábolas de Jesus, de modelos de sacrifício, e aplicando sobre a vida dos homens. Você tem que fazer o sacrifício de Abraão, irmão. Se você fizer o sacrifício de Abraão, você vai conhecer Jeová Jireh. Mentira, Deus não te pediu o sacrifício de Abraão. Porque Ele não tem que revelar aquilo para você, aquilo Ele tinha que revelar para Abraão. Mas eu me utilizo do sacrifício de Abraão para tentar gerar aqui aquilo que eu estou vendo em Abraão. Eu utilizo do altar de Noé, como Nimrod se utilizou, para começar a sacrificar. E quando vê, está sacrificando os próprios filhos. Moloque, Baal, o povo sacrificando os filhos. Não conheciam a Deus, e Deus vai vir para aquele povo e falar: eu nunca pedi isso. Em Ezequiel, em Jeremias, Deus fala: eu nunca pedi isso, vocês não me conhecem. Eles estavam queimando as crianças e falando que era para Deus. E Deus fala: eu não pedi isso. Isso é uma informação corrompida que chegou dentro da igreja. Vocês não me conhecem. Criaram um altar, estão gastando dinheiro, estão gastando tempo, sem me conhecer. Corrompem todo o modelo. E não multiplica por isso, porque não tem revelação. Só o modelo do Pai se multiplica. O problema de Israel é o problema da igreja, não saber diferenciar Deus de Baal. Você sabe diferenciar Deus de Baal? Será que sabe mesmo? Baal é Senhor. Baal se utiliza da autoridade que Deus deu para Adão e que chegou até mim, para estabelecer o meu modelo como Deus. Isso é Baal. Isso é: Deus me deu autoridade, me deu sabedoria, me deu os dons, me deu conhecimento. De um lado eu tenho Deus, que Ele fala assim: anda na minha presença e você vai ser perfeito. Anda diante de mim, provando o teu caminho diante de mim todo dia, e ser perfeito. Baal fala assim: Jean, você olha no espelho, isso que você faz é legal, as pessoas gostam. Deus te deu talento para pregar. Deus te deu dom de conseguir revelar isso aqui, interpretar o que estava nas entrelinhas.
usa isso aqui. Mas você não acha que está fazendo aqui, você acha que está fazendo para Deus. Mas o modelo que está sendo replicado aqui é o do espelho. Por isso, quando as pessoas vêm aqui e falam que quero ser igual a você, você não as ataca no sentido dos erros que elas estão cometendo. Você não olha para elas baseado nos erros que elas cometem, mas do quanto elas se parecem ou não com você. Ou seja, o que eu estou medindo como sucesso ministerial não é mais se as pessoas estão se parecendo com Deus, é se elas estão se parecendo com o meu ministério. Se os filhos de Jean estão crescendo, ainda que a imagem de Deus não esteja sendo manifesta, ainda que a corrupção esteja crescendo no meio dos filhos, eu estou dizendo glória a Deus, porque esse modelo está sendo replicado. Mas não está gerando a multiplicação da imagem de Deus. A corrupção continua. Sim, mas é Baal. É tão sutil a linhazinha entre Deus e Baal, que a maioria se perde nisso. E quando vê, está saciado, e dizendo, Deus é fiel, porque a multiplicação do eus está acontecendo. Um monte de gente falando como eu, um monte de gente agora se vestindo do jeito que parece que é a nossa turma, falando igual, enchendo, está tudo lindo. Mas e a multiplicação da imagem de Deus? Não está acontecendo. Por quê? Porque Baal entrou, não é mais aqui. A idolatria entra nisso. É sutil, é suave. E multiplica? Lógico que multiplica. Multiplica muito. Tem unção, tem poder. E as pessoas estão doidas por um modelo. E esse modelo aqui custa muito pouco. Esse modelo aqui custa muito. Esse modelo aqui vai dizer para você o que você tem que fazer. Esse modelo aqui, o modelo de Deus, é o que você tem que tirar. O quanto tem que morrer em você para que Jeová Jireh seja revelado. Esse modelo aqui, o meu modelo, você não tem que morrer. É só você ler mais a Bíblia como eu. É só você tentar interpretar como eu. É só você falar como eu. É só você acrescentar. Acrescente, faça igual. O de cá não tem como acrescentar porque não tem forma. O modelo de Deus não tem forma. É a desconstrução da forma que revela Deus. Vocês entendem isso? É desconstruir, não é construir. Na religião ela cresce porque ela constrói. Quanto mais pessoas falando igual, quanto mais pessoas replicando os posts, quanto mais pessoas querendo fazer igual, eu cresço. Aqui eu destruo. Quem perder a tua vida vai encontrar a tua vida. Você nem encontrou a tua vida ainda. Porque você não a encontrou. Isaac era só um Isaac. Só se tornou o primeiro de muitos quando morreu. É como Cristo. O primeiro de muitos filhos quando morre. Porque se a semente de trigo cair e não morrer, fica sozinha. É por isso que esse discurso aqui é tão impopular. É por isso que esse discurso refina a igreja, purifica e arranca e vai arrancando. Porque ele não constrói. Porque a manifestação daquele diamante lindo é como um diamante. A manifestação daquela pedra maravilhosa não está no fato de alguém acrescentar algo na pedra. Ela já estava lá dentro. Está no fato de alguém que tem dom para aquilo vir e lapidar e tirar o excesso e falar, ela já estava aí dentro. Isso é Deus trabalhando com a gente. Não tem nada a ser acrescentado. Tudo já está aí. Eu preciso tirar o excesso. Tirar o que não era para estar. Baal está dentro da igreja. Em lugar que a gente nem imagina. Disfarçado de Deus. Pessoas oferecendo filhos, pessoas oferecendo idolatria, oferecendo uma série de coisas. Deus olhando e falando, eu nunca pedi isso. Vocês não me conheceram. Vocês estão se alimentando da informação. Vocês confiam em Deus que habita em lugares altos. Mas eu não vivo em vocês. Você quer saber se é Deus ou se é Baal? E isso não é algo 8 ou 80. Tá? Mas você quer saber se é Deus ou é Baal? Quem se utiliza do seu corpo a semana inteira?
Quem está usando a tua boca a semana inteira? Quem utiliza os seus comportamentos, as tuas mãos, tuas emoções? Quem? É Deus. É Ele quem vem nas suas reações? Porque se é Ele. Ou é Baal? Quem é Baal? Baal é o meu modelo, normalmente o modelo dos meus pais, dos meus avós, aquele que eu carrego, os terafins. É Ele que ocupa a tua boca? A tua boca está sendo usada por Ele? Tuas mãos, tuas reações, tuas emoções. Você fala, Deus é Baal. Mas eu amo o Senhor. Eu sei que ama. Eu temo o Senhor, eu sei. Deus conhece isso, como conhecia Jó. E Deus não está falando mal disso, Ele só está falando, se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir direcionar a tua adoração a mim. Você vai estar direcionando a ela para construir algo que nunca vai ser construído, porque não tem autoridade nisso. Todo esse esforço, eu estou vendo, é como se você estivesse entregando presentes e presentes para mim na casa do meu vizinho. E eu estou daqui olhando e falando, eu sei que você quer dar para mim. Eu estou vendo que você está gastando todo o seu dinheiro para me presentear, você está entregando na porta errada. Mas o senhor sabe que eu te amo, eu sei que você me ama, eu estou vendo. Mas eu estou te dando, não, mas é outra coisa, você não está me dando porque você não sabe onde eu moro. Você consegue entender isso de forma clara? Como você pode amar a Deus e está entregando na porta errada? Nossa, é. E como Ele sabe que você ama e você quer fazer, Ele continua lá. Mas eu preciso que você me conheça e saiba a porta que você me entrega. Porque senão não frutifica. Você lança até filho em cima do altar. Daqui a pouco você está cortando a mão porque não quer mais pecar. E Deus fala, não era isso que eu quis dizer. É que você está entregando a porta errada, meu filho. Você não sabe meu endereço. Você não me conhece. Te falaram de mim, você está batendo na porta errada. Mas eu estou vendo o teu coração, a tua intenção. Mas não é de intenção, é de ação. Por isso que Deus dá endereço certinho para Abraão. Ó, você vai me dar teu filho, mas é aquele lá que você ama, tal. Porque senão Abraão ia matar Isaac, e Deus ia falar, é verdade, eu não expliquei direito. Mas o teu coração não estava mesmo, dar o tal do filho. Isso é Baal. É bater na porta errada. A porta que está vinculada aos meus ídolos. As imagens que eu carrego de Deus. O problema é quando Deus fala, sai da casa do teu pai, abandona os teus ídolos. Para onde? Para um lugar que você não sabe. Mas você vai me descobrir se você aceitar andar onde não sabe sem questionar. Bora, Abraão, vamos. Então vai. Aí você vai me conhecer. Não, mas me fala aí para onde a gente vai. Não. Eu não me revelo antes, você me descobre. Deus não tem um mapa. Me descubra. Ande pelos caminhos e me descubra. Siga a nuvem e me descubra. Tem uma passagem em Cantares 3, 2, não sei, em que ela chega, aquela mulher debaixo do sol chega e fala, onde eu te encontro, meu amado? E ele fala assim, siga a pegada das ovelhas, siga o caminho dos pastores. O noivo, o Cristo falando, siga o caminho dos pastores. Anda o caminho das ovelhas, você vai me encontrar. Para de querer um mapinha de Deus. Como Deus é, pastor? Como Deus é. E aí você escreve, para Ele é assim. Então eu tenho que começar a fazer assim. Não, não funciona. Esquece. Não se conhece Deus por currículo. Se conhece por experiência. Provai, experimenta da bondade. Come do pão amargo para você ver que depois ele fica bom. Come feijão para você ver que depois vai te ajudar. Come aquilo que está sendo dado. Coma. Mas não é coma do tipo, eu estou mastigando, cadê? Não. Você está tentando construir e não se relacionar. João capítulo 4, se você quiser abrir, eu vou ler um pedaço desse texto. Verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança que Jacó tinha dado ao seu filho José.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse: Jesus, me dá de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede para beber água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por enquanto até aqui. O que era Samaria? Samaria foi estabelecida, edificada mesmo como cidade por Onri, o pai de Acabe, e depois por Acabe. Onri pagou o preço, comprou aquilo por 2 talentos de prata ou de ouro, não lembro. E depois o filho dele edificou a cidade. E ali se tornou a base de adoração a Baal. Baal até então ele estava no meio do povo de Israel, solto, espalhado, mas não tinha uma igreja para Baal. Não tinha o culto certinho. Acabe estabelece isso, cria o templo, dentro do templo de Deus ele cria o templo para Baal. Eles estabelecem isso. E depois, ao longo do tempo, aquele povo começou a ser tratado como impuro, ao longo da história dos judeus, e aqui na época de Jesus tinha Samaria. Um povo que teoricamente adorava Deus, bem intencionado, amava o Senhor, conhecia a história do Deus de Israel. Eles eram israelitas, misturados, mas eram israelitas. Conheciam a história. Eram orgulhosos e achavam que os judeus eram muito permissivos, mas eles não, eles liam a Bíblia, o negócio deles era o Pentateuco, eles não davam muito ouvido para as outras profetas, o negócio deles era a lei. Vamos obedecer, está escrito, legalistas ao máximo. Jesus chega diante daquela mulher e é como se ele dissesse assim: já que vocês têm tanto, me dá água. Já que vocês têm a resposta, já que você é crente, mata a minha sede. É isso que Jesus está dizendo para ela. O legalismo, a tentativa de vocês de reter a verdade por rejeição, por falta de paternidade, vocês se agarram na palavra para se vestir dela, para serem aceitos, justificados. Eu faço muito bem o que eu faço, mas você não consegue matar a minha sede. E Jesus continua aquela discussão com aquela mulher, e aí, enfim, você sabe a história toda. Jesus vai conduzindo aquela mulher pela conversa, e ela fala: você não pode falar comigo, a gente é de povo diferente. Até que aquela mulher descobre que ele é o Cristo. E quando ela descobre que ele é o Cristo, a primeira coisa que ela faz, ela larga o cântaro. O que Jesus fala para aquela mulher? Ela fala: ele falou: se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água para mim. Você está vindo diante de Deus com um cântaro. Você está diante do próprio Deus que sacia a sede, trazendo o cântaro. Você vem para a igreja trazendo o cântaro. Você parou para pensar num absurdo? E acontece muito. Da pessoa ficar em casa se preparando para ir para a igreja, para pregar, para cantar, para alguma coisa. Se prepara muito, muito, muito. E eu tenho que levar, eu tenho que, Senhor, e abençoa. E não julgue a sua intenção, tá? Ela pode ser a melhor possível. Mas se prepara muito para trazer um cântaro cheio d'água para a igreja. Para trazer água. E Jesus olha e fala assim: você não pode matar minha sede? Pode? Ele fala: não. Ele fala: se você soubesse com quem você está falando, você ia pedir água para mim. Você entender que você não vem na igreja para trazer água, você vem na igreja para pedir água. Se você soubesse com quem está falando, meu filho, você ia parar de carregar peso e ia me pedir água. O problema é que você não quer beber da água que eu tenho para te dar. Então você está se matando no sol do meio-dia, jogando água lá no fundo e trazendo. E por que essa mulher estava sozinha só do meio-dia? Porque ela não tinha marido, ela era amante, era mal falada. Jesus fala: chama teu marido. Ela fala: eu não tenho. Jesus fala: não tem, eu sei que não tem. Você já teve 5, né? E esse que você tem agora é um amante também, não é marido. Você não tem aliança. Você já teve vários deuses. Você já tentou se relacionar com Deus de um monte de forma diferente. Com terno, sem terno. Lendo a Bíblia, sem ler a Bíblia, só no chu. Não, agora eu vou estudar muito, agora eu vou estudar pouco. Você já teve um monte, mas aliança mesmo você nunca teve. Porque a aliança, minha filha, é você se submeter ao marido.
É você permitir que ele se deite em cima de você e lance a semente. Você não tem controle sobre isso. Disseste bem, não tem, marido. Por isso tem que se matar muito mais do que as outras para saciar a própria sede. Então você está aqui, não consegue matar a minha sede, por mais que você se prepare. Se soubesse com quem está falando, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, porque senão você ia pedir água para mim. E não tem aliança. Porque se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir água, eu não ia te dar água. Eu ia fazer a água jorrar de dentro para fora. Em você. Se ia me pedir para matar a sede, eu ia transformar algo que já está dentro de você, que a água ia sair de dentro para fora. Você está vindo me pedir a forma de Deus. Você está vindo para a igreja, olhar para o pastor, para quem quer que seja, buscando a forma de Deus. Mas se você soubesse quem sou eu, quem é Deus, sem entender que a forma de Deus está dentro de você, e eu ia fazer ela jorrar de dentro para fora. Mas enquanto você fica buscando ela do lado de fora, você não consegue dar ela para ninguém. E nem você mesmo tem, porque nem aliança você tem com Deus. Porque aliança com Ele precede submissão. Vocês estão entendendo? Que é tudo uma coisa só. É de dentro para fora. A vontade é de dentro para fora. E como que eu faço para te adorar então? Como é que eu faço? Já que você é Deus, então agora fala onde adora. Não é nem aqui, nem ali, não é o culto da Assembleia, nem o culto da outra, nem tal. É em espírito e em verdade. E vocês adoram o que não conhecem. Samaritanos, estabelecidos na cidade criada por Acabe, que começou lá num homem chamado Nimrod, que não tinha pai. Vocês adoram um Deus que não conhecem. Mas está chegando um tempo em que vocês vão quebrar esses modelos de é aqui ou é ali. Vai ser de dentro para fora. Está chegando um tempo que vocês vão parar de vir para a igreja carregando o cântaro para trazer água para Deus, ou para tentar levar água para lá. Vocês vão vir para cá e vão sair daqui com a água jorrando para fora. E aí vão matar a sede de todo mundo que está ao redor. Porque vocês não vão ter necessidade de vir para cá para carregar um pouco de água porque eu estou mal essa semana. Para poder levar um pouco da água. Estou sem água, é porque eu estou longe da igreja, é porque eu não fui esse final de semana, então eu estou meio mal. Não, meu filho, era para sair de dentro para fora. Se não está saindo de dentro para fora, já é um problema. O fato de não vou poder vir aqui carregar água não seria desculpa. Porque é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Essa semana eu tive mais tempo. Semana passada, sabe quanto tempo eu tive com Deus a semana toda? Meia hora, se tive. Se tive. Por causa do trabalho, por causa de um monte de coisa que foi acontecendo. E eu não estou falando isso como modelo, não. Eu estou dizendo que eu não vou ali para buscar água, para encher o tanque, para vir aqui de domingo. A água sai de dentro. Eu não chego aqui e prego domingo, porque eu tive muito tempo com Deus. Eu fico fortalecido, eu fico blindado contra o inferno, eu fico feliz, eu fico bem por me relacionar com Deus. Mas eu não consigo pregar aqui porque eu tive muito tempo com Deus. Eu consigo pregar aqui porque a água sai de dentro para fora. Porque eu sou uma fonte. Porque eu permito que Ele habite aqui e Ele saia. Isso aqui não é uma cisterna que eu preciso encher para poder ter. Então todas as vezes que eu falo, mas é porque a minha cisterna está vazia. Mas eu não estou fluindo porque está faltando. Não, o nome disso é cisterna. Cisterna precisa ser abastecida. O Senhor disse assim, abandonaram os meus poços, me abandonaram e cavaram cisternas. Meu filho, você é poço de água viva, a água sai. Ela não é abastecida. Então eu preciso ir na igreja para ficar bem, eu preciso ter o tempo com Deus para poder ficar bem. O nome disso é cisterna. Cisternas rotas que não retêm água, é impossível. A água vaza dali. Deus não te fez para ser um lugar para ficar recebendo, e aí gasta, aí eu canso, aí eu recebo, aí eu canso, desgasto. Não é isso com Deus. Com Deus é de dentro para fora. Eu sou fonte, a fonte nunca para. O problema é que o começo da caminhada com Deus é lei. Moisés usa da autoridade e bate. Bate e a água vai sair.
e vai matar a sede do povo. Amém. Só que a rocha, o Cristo, é ferido uma vez só. Na segunda vez fala. É só falar, Moisés, e a água flui. Por que você continua se matando e batendo para a água sair? A água não sai, aí você vai orar mais, você vai se matar mais, você vai gritar mais, e aí sai água, e pega o cajado e dá 50 pancadas na pedra. Deus fala, você não entra, porque quem entra são filhos, e quem fica batendo desse jeito para tirar a água não entendeu o lugar de filho. Não é pela autoridade que a água vai fluir de dentro de você. Você não vai usar da autoridade do cajado para arrancar a água de dentro de você. Ela sai porque uma natureza foi implementada. Se não, meu filho, você bate, a água até vem. E ela vem. Mas você não entra naquele lugar de herança que te foi prometido, porque aquilo é para filhos. Eu não passo sede, não, mas eu não entro. Porque agora é para falar. Agora é para a natureza que foi colocada dentro de mim retirar água. Fluir aquilo que tem que fluir. Baal tem que morrer dentro da igreja. Baal tem que morrer dentro da nossa casa, dentro da tua vida. A gente precisa rever um monte de coisas. Meu Deus que me perdoe, eu acho que estou ficando louco às vezes. As culturas que a gente tem na igreja. Ontem Deus falou uma coisa comigo, eu nem sei mais se é Deus às vezes, porque Deus me perdoe. Cultura que a gente tem de pastores visitando igrejas e pregando em várias igrejas, que nós temos isso. Deus falou, de onde veio isso? E eu não estou falando sobre apóstolos, profetas que eu levanto para disciplinar uma igreja, isso vai ser dirigido a pastor, a governo. Mas de onde veio essa cultura? De homens que não conhecem a igreja, que não sabem o que acontece ali dentro, que não conhecem ninguém, chegar ali e começar a liberar palavras, e sem saber o conceito, e aí os filhos acabam se rebelando contra o pastor da igreja. Isso é igual vó criando filho. Uma palavra mais mole, uma palavra mais doce, a pessoa se apega naquilo e quando vê está se levando contra o próprio pastor. E Deus falou para mim, de onde veio essa cultura? Quem criou isso? Paulo não criou isso. A igreja de Jesus não tinha isso. Porque a igreja de Jesus, as pessoas se reuniam para conhecer a Deus, para se relacionar entre eles, para contar os testemunhos, para manifestar. Essa semana eu conheci El Shaddai. Essa semana Deus Rafá foi lá na minha casa, eu conheci ele como Rafá. Isso é a igreja de Jesus. Mas a gente transformou isso num modelo baseado de Noé. Eu vi que era assim que fazia. E a gente se junta para fazer igual. E quando vê esse modelo está nos servindo, ao invés de servir a Deus. E o que nos guarda é que Deus olha lá de cima e fala assim, mas eu sei que vocês estavam querendo entregar o presente para mim. Vocês só não conhecem a porta. Mas eu estou aqui ainda. E eu mando Jesus, falou, eu sou o caminho até o Pai. Vocês estão tentando chegar nele através de Moisés, através de Abraão, né? Eu vim aqui mostrar o caminho de verdade até ele. Não é essa porta de Abraão que vocês vão chegar nele. É através de mim. Abraão era o caminho a Deus. Eu sou o caminho até o Pai. O caminho que vocês têm, o caminho de Baal, o caminho dos terafins, era um caminho ao Deus dos seus pais. Mas eu estou vendo que vocês estão querendo me acessar. Então o Cristo vai te levar ao Pai. Ele é o caminho para o Pai. A Bíblia não é o caminho para o Pai. Tenho que te dizer isso. A Bíblia não é caminho para o Pai. Eu sou o caminho para o Pai, porque só um filho, só alguém que conheceu o Pai pode te conduzir ao Pai. Quem conhece a Bíblia não te conduz ao Pai. Quem conhece o Pai te conduz ao Pai. Só quem liga Jesus a Davi é alguém que tem a descendência de Davi. Um bom pregador não te liga ao Pai. Ele te liga a Deus, ele te liga a qualquer coisa. Quem te conecta ao Pai é um pai. É um filho. Só alguém que é filho pode pegar na tua mão e falar, eu conheço o Pai, vem cá. Para que você depois mostre esse caminho para os outros. A Bíblia todo mundo conhece, todo mundo mostra. O Pai, poucos conhecem. Fica de pé, querido, para a gente orar.
A ceia é o resumo de tudo isso. A ceia, Jesus falando: eu mostrei o caminho ao Pai para vocês, mas para eu abrir esse caminho, eu preciso me entregar agora. Porque eu estou falando para vocês, precisa entregar a vida. Quem perder tua vida, achá-la. Aquele que se lança sobre a rocha vai ser despedaçado, mas aquele que ela lançar em cima vai virar pó. Ele está falando sobre morte a vida inteira. Tem que se entregar. Jesus está falando sobre isso a vida inteira. Ele está falando: agora eu preciso fazer isso. Eu preciso agora provar do Deus que ressuscita. Eu falei que Deus ressuscita a vida inteira. Eu falei que o Pai ressuscita. Eu preciso provar disso. Jesus não tinha provado disso. Ele falava. Aí Jesus prova. E aí quando chega na cruz, Jesus fala: Deus. Ele não fala: Pai. Deus, o Senhor me abandonou. E Deus fala: não, você está me conhecendo. E você vai poder testemunhar depois que você passar. E aí, amém, Pai, eu entrego o Espírito, então, seja o que Deus quiser, é isso que Jesus faz. Então, seja o que Deus quiser. Fecha o olho, prega aí, morre, acabou. Quando ele ressuscita, ele pode falar agora: eu conheço o Pai que ressuscita dos mortos. Está aqui as feridas, só toca aqui. Eu sou prova. Como homem, eu sou testemunho. Então me imitem. Eu sou caminho para esse Pai. Nem Jesus escapou de ter que comer. Não, Jesus, vamos fugir. Ele falou: eu não comeria aquilo que o Pai tem para mim? Como é que eu não comeria o que o Pai tem para me dar? Eu tenho que comer o que Ele tem para mim. É necessário. Abaixa a tua cabeça, querido. Nós vamos cear, a gente vai comer o corpo de Cristo. Para que você seja um com Ele. Não adianta a gente falar sobre Ele. Essa casa não vai mudar nada lá fora enquanto ela falar sobre Ele. Enquanto ela não comer dEle. Por isso que as pessoas às vezes chegam perto e voltam com sede. Elas te vêm saciadas, sem sede, porque você vem beber. E elas não estão vindo beber. Mas elas vão em você e você não tem a fonte. E às vezes o que você tem é uma cisterna. E você não tem, porque é a mesma conversa daquela mulher. O que eu preciso para ter? É simples, é igual aquela mulher. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa abrir mão do cântaro, do modelo que te deram. Você precisa fazer uma aliança com Jesus. Se casar com Ele de verdade. Se submeter aos caminhos que Ele te coloca de verdade. E na aliança Ele vai começar a jogar sementes em você, até que a sua terra não mais aponte para a árvore, aponte para os frutos, até que a sua terra frutifique. Em outras palavras, você vai parar de falar do pastor Jean, da Casa da Misericórdia. Você vai falar: tua água aqui. A pessoa vai beber e fala: meu Deus, que água é essa? É água. Nossa, mas como é doce, eu nunca tinha visto desse jeito. Ué, eu não conheço outra, é dessa que eu bebo, é dessa que eu tenho. Por isso que você não consegue identificar água amarga, ou aí identifica e aponta. E Deus me perdoe, viu? As coisas que... Precisa conhecer a Deus, querido. É triste isso, mas... É triste, mas não é acusação. Adoro o que não conhece. Adoro, mas nunca conheci. Adoro, mas o que eu conhecia era o modelo dos meus pais misturado com o modelo que recebi da igreja agora, com um pouco de idolatria, misturado com rebeldia, misturado com todas as coisas que eu carrego. E Deus está olhando e falando: ei, você está botando meu nome no pacote, mas não está vindo para minha casa. Está entregando em outro lugar. E isso falando da boa intenção, nem falando de quem está entregando intencionalmente em lugares errados. Não estou falando de Jezabel, que intencionalmente quer destruir a imagem de Deus. Estou falando de um povo que está servindo e está andando debaixo de Acabe, andando debaixo do governo errado. Então a pergunta sobre a tua vida é: quem é governo sobre a tua vida? Porque Acabe institucionaliza aquilo e o povo segue, porque o governo é capaz de corromper a adoração ao Senhor.
Quem é o governo? Com Jesus abandone o teu caminho, se submeta ao meu caminho, ao meu governo, e aí eu vou te levar. Aí você vai comer pão, aí você vai comer maná, aí você vai sentar para cear comigo, aí você vai descobrir que eu sou poderoso, você vai descobrir que eu curo, você vai descobrir tudo aquilo. E eu vou compartilhar isso com você, falar, vai lá vocês, faz a mesma coisa agora. Eu vou soprar meu espírito em vocês. Quando o espírito vier para fora, e as pessoas olharem para vocês e falar, esses não são aqueles analfabetos? Como é que esse menino está falando desse jeito agora? Fala, estava lá dentro o tempo todo, Deus só fez sair para fora agora. A gente vai parar de falar do que aconteceu na nossa vida. Já reparou como a igreja evangélica é que hoje tem tantas portas falando da prosperidade, mas por muitos anos a igreja evangélica foi um lugar de que Deus salva da desgraça. Esse é o testemunho da igreja. Eu era um desgraçado, eu não sou mais. Era esse o testemunho. Eu era viciado, eu era preso, eu era bandido, eu era um monte de coisa. Pelo menos é o que eu lembro da igreja. Eu não sou mais. O que você é agora? Eu sou crente. Isso não é a igreja de Jesus. O testemunho de Cristo não é um testemunho do que eu era e não sou. É um testemunho do que eu sou de novo. É um testemunho não de que eu não sou mais o diabo. É um testemunho de que eu sou Deus na terra. Sois deuses. Esse tem que ser o nosso testemunho. Eu sou fonte de água. E não só eu não sou mais terra seca, porque eu recebo água em cima de mim todos os dias. A lei fazia a terra não morrer de sede. Cristo vem para que eu flua água. A gente tem que sair dessa vida de medíocre, de eu recebo água, eu recebo água, eu recebo água. O propósito não é receber água, o propósito é ser fonte de água. Não basta não ser terra seca mais. Não basta só ser regado por Cristo. Eu tenho de ser fonte. O evangelho é para que eu seja fonte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra penetre, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Que o Senhor toque onde eu não posso tocar, Espírito Santo. Rega, Espírito Santo, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem da carne, que o Senhor nos faça esquecer, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, a poder ser uma geração, ser uma igreja, ser uma casa de filhos, Pai. De homens que se parecem com o Pai, de homens que olham para as referências, Senhor, buscando conhecer o Pai, Deus. Não apenas repetir modelos, repetir comportamentos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a aliança aconteça para que a fonte de água possa ocorrer. Que a aliança aconteça, Senhor, para que a natureza possa estar aqui, para que eu me torne um reprodutor de naturezas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Conduza-nos a esse lugar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a descobrir o Senhor, a Te conhecer, a entregar a adoração no lugar correto, Pai. Não apenas com a intenção correta, mas no lugar correto. Nos ajuda a não viver de intenções, Pai. Nos ajuda a não nos escondermos atrás da intenção do coração, porque nada mais enganoso que o coração do homem. Nos ajuda, Senhor, a viver de ações, de atitudes que construam, Pai. De entregar ao Senhor, Deus, aquilo que é teu por direito. De Te confessar como Senhor com a nossa vida, Pai. E não apenas com a história, não apenas com um testemunho da religião que a gente serve, com a apresentação das leis, das práticas, Senhor. Pai, que as mulheres que abandonaram os empregos, Pai amado, não tenham na boca apenas o eu abandonei porque é a palavra do Senhor. Que elas manifestem, Senhor, em si, mulheres que edificam a casa. Entendo que de nada adianta ter se vestido de um modelo dado para o Senhor, mas entender a essência por trás disso. De entregar ao marido a condução da casa, de entregar ao marido a provisão da casa. Isso é a essência. Não adianta eu me vestir da roupa de mulher que não trabalha fora. Isso não resolve o problema, não é isso a essência. O Senhor não estava falando contra o trabalho, Ele estava falando contra não entregar ao marido a provisão do seu lar, não confiar no marido como provedor, dividir o governo da casa. É disso que Deus estava falando.
Não adianta você calcular seus 10% do teu dinheiro, não é disso que ele estava falando. Isso é se vestir da roupa. O que ele estava dizendo é: vocês são fontes sobre a terra. Vocês vão saciar essa terra. Queridos, nos últimos 9 meses, essa igreja aqui, que não sabe como vai pagar as contas na próxima semana, gastou mais de 50 mil reais em viagem para a África. Eu não sei da onde. Fizemos essa conta essa semana. O que Deus está falando com isso é: eu não pedi o dízimo e tal. Eu queria que vocês me colocassem em primeiro lugar. Eu queria que vocês me valorizassem com aquilo que vocês valorizam. E vocês valorizam o dinheiro. Então mostrem para mim que eu tenho valor. Eu queria que vocês amassem quem eu amo. Eu queria que a igreja lá da África, que acontecesse o que está acontecendo, de que o governador da região foi visitar a igreja e falar: vocês foram os únicos, a única igreja que socorreu o povo em toda a cidade, quando aconteceu o desastre aqui. Você falando: é isso que eu queria, quando eu peço a oferta. Não é que você separe um percentual do teu dinheiro, é que os outros falam: eu vi Jesus nesse lugar. Os que não são crentes falam: eu vi Jesus nesse lugar. Fizeram uma cesta de presente para o Manuel e levaram para a casa dele. Vocês foram os únicos que socorreram. Jesus está falando: é isso. Quando eu falo de dinheiro, eu estou falando disso. Eu não estou falando de percentual. Eu não estou falando de já dei a minha oferta hoje, não dei a minha oferta hoje. Porque senão vocês vão se vestirem: ah, nessa igreja cuida da África, então nessa igreja tem que fazer tal coisa. Essa igreja não tem que fazer nada. Tem que entender quem é Deus, provar dele, e os outros vão comer desse fruto. Lá na África, e não é na igreja da África, naquela cidade estão comendo desse fruto. Naquela cidade sabem quem é a tal da Casa da Misericórdia. Aqui ninguém pode saber. Aqui pergunta: que igreja é a Casa da Misericórdia? Eles: ah, do hospital lá, tem um hospital. É, do hospital lá. Católica, né? Santa Casa da Misericórdia. Falou: oh, meu Deus, mas nem no nome o Senhor ajudou a gente a ser conhecido. Em nada. Mas quando chega lá na África, numa cidade que passa fome, fala: ah, eu conheço aquele povo lá. É o povo que cuida dos outros. É o povo que mata a sede. E Deus fala: eu não alimento o orgulho e a soberba de vocês. Isso pode ainda não estar sendo tentado aqui. Mas no mundo espiritual, no meu reino, vocês são conhecidos pelo inferno. Mas porque vocês me conheceram como um Deus que ama o pobre. E não porque vocês estão entregando a ofertinha que precisa na hora do culto. Vocês me conheceram nisso. Vocês precisam me conhecer, porque senão vocês não podem multiplicar isso. Vocês precisam parar de corrigir as crianças aqui no culto, porque o pastor estabeleceu como lei que criança não faz bagunça. Isso é lei. Vocês precisam entender o que é zelo. Porque quando entender, isso vai fluir de dentro para fora, em todos os ambientes, em todos os lugares. Eu quero que vocês conheçam o Deus zeloso. Eu não quero que vocês se vistam da roupa que o pastor falou: criança aqui não faz tal coisa. Tem nada a ver com isso. Conheçam o Deus zeloso. É totalmente diferente. Conheçam o Deus que vocês adorem. Conheçam o Senhor. Provem dele. E como é que eu encontro esse Jesus? Siga a pegada das ovelhas. Siga o caminho que os pastores estão colocando. Anda. Coma dos pastos verdejantes que está sendo dado. Vocês vão encontrar a imagem do Filho. Vocês vão encontrar o noivo. Vão encontrar o Cristo. Não tem mapa. Onde eu encontro o noivo? Leia João. Não leia João nada. Fecha a Bíblia. Anda com ele. Coma do que está sendo dado. Uma Bíblia sem um pai alimenta os teus ídolos. Uma lei sem pai alimenta a tua capacidade de manipulação. Quanto melhor o advogado, melhor ele lida com a lei. Manipulação da palavra. Siga a pegada das ovelhas. É o pai que tem que ser mostrado. Não é o ministro, não é o pregador. É o pai que precisa ser visto em você. Chega dos testemunhos vazios. Chega de ficar contando para os outros das teorias que você ouviu aqui, de como você ouviu uma palavra interessante. Chega. Se olha no espelho e fala: eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar para os outros.
Eu posso tirar a roupa e falar, beba de mim, beba da minha vida? Não, não posso. Então se joga no chão e se cala. Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Minha identidade como mulher tem que parar de ser abandonei meu trabalho, e tem que ser, eu sou uma mulher que edifica a minha casa. Olha para a minha vida, converse com meu marido. Eu tenho que parar de ser, não, eu sou homem, eu sou a autoridade da casa, porque Deus me deu. Fecha a tua boca. Pergunta para minha mulher quem eu sou. E ela não quer te expor, ela não vai falar, mas pergunta para ela você quem eu sou. Eu sou o homem que você quer que governe a tua vida? Eu sou isso hoje. Porque se eu não for, minha filha, eu vou fazer o que eu tinha feito antes de casar. Eu vou separar um tempo para ir edificar a casa, para poder te receber. Ou fique com um testemunho vazio. Eu sou governo, ela não trabalha fora. E glória a Deus, Bíblia debaixo do braço. E vivendo debaixo de chuva e revelação. Porque a gente não é religioso. A gente é da nova era da igreja. Tudo mentira. Não consegue dar um copo d'água para quem está do lado. Porque a gente não conheceu a Deus. Ou melhor, não conheceu o Pai. Eu tenho medo de eu ser mais bravo que Deus às vezes. Mas é que Deus não cansa, eu canso. Deus me perdoe. Meus queridos, o Senhor não desiste de nós. Eu também não desisto. Se Ele fosse desistir, eu teria sido o primeiro que Ele teria desistido. Vamos cear, queridos. Vai ser. Me deixe te amar mais, com mais profundo dos desejos meus. Me deixe te amar mais, e mais, e mais. Me deixe te amar mais, com mais profundo dos desejos meus. Me deixe te amar mais, e mais, e mais. E se tu desses pra mim o dom de andar sobre as águas, e talvez eu veja os mortos levantarem. E se tu desses pra mim o dom de andar sobre as águas, e talvez eu veja os mortos levantarem, mas só tenho uma vida pra viver, e tudo o que queres de mim, meu amor. Só tenho uma vida pra viver, e tudo o que queres de mim, meu amor. Então me deixe te amar mais, com mais profundo dos desejos meus. Me deixe te amar mais, e mais, e mais. Cada vez que a gente ceia, querido, é uma oportunidade ou de você prosseguir no crescimento, ou de você começar de novo com Deus. Eu vou comer da carne, do pão do Senhor, eu vou me submeter ao caminho dele. Está aqui o Cristo, eu conheço o Cristo, eu ouvi falar dele. Talvez ele não tenha vindo na forma que eu esperava. Ele não tem cara de rei, ele é feio, não tem nada que chama atenção nele. Mas eu ouvi falar dele e as profecias testificam que é ele. Deus falou que é ele mesmo. Esse aqui é o pão, eu vou comer ele então. Eu vou andar no caminho com ele.
E aí ele está dizendo que quando eu comer isso aqui, dentro de mim isso vai destravar e ativar coisas. Então eu vou comer esse pão. Diariamente eu vou comer esse pão, esse caminho. Amém, queridos? Coma do pão. E aí ele fala que o sangue é a nova aliança. Eu falo, o Senhor está estabelecendo uma aliança agora que não é mais baseada em ler a palavra. Eu leio para conhecer, eu leio porque a palavra é pão, eu leio porque é alimento, mas a aliança não é mais a Bíblia. É o sangue da nova aliança, de dentro para fora. No sacrifício dele, a aliança é feita em mim. Então eu vou me aliançar com ele. Quando você toma isso, você vai tomar dizendo, eu vou me aliançar com o Senhor. Eu vou tomar para mim do sangue dele, entendendo o que significa isso. Entendendo que o derramamento de sangue estabelece aliança. E maldito é aquele que quebra a aliança. Então eu não vou ser como uma prostituta, uma igreja que se prostitui. Eu vou ser fiel à aliança. Tome do cálice, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a destruir os ídolos da nossa casa, Pai. Nos ajuda a te conhecer, Jesus. A não apenas entregar com o coração correto, Senhor, mas entregar no lugar correto, Senhor. Nos ajuda a conhecer os seus caminhos. Nos ajuda, Senhor, nos mantemos no caminho, Pai, na pegada das ovelhas, para encontrar o Cristo, encontrar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a destruir os ídolos da nossa casa, Pai. Nos ajuda a te conhecer, Jesus. A não apenas entregar com o coração correto, Senhor, mas entregar no lugar correto, Senhor. Nos ajuda a conhecer os seus caminhos. Nos ajuda, Senhor, nos mantemos no caminho, Pai, na pegada das ovelhas, para encontrar o Cristo, encontrar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Amém.